injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for isso, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Meus que acendem uma candeia, a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim iluminam a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Na realidade, Jesus aqui, ele está tratando acerca de personalidade, caráter, procedimentos e de testemunho. E olhando para as bem-aventuranças, eu vejo que na vida em si, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, o mais importante consiste naquilo que nós somos, em essência, do que propriamente naquilo que nós temos, em questões de coisas materiais, em questão de posição, né? Até porque em questão de coisas materiais, Salomão declarou que tudo é vaidade, tudo é vaidade. E tudo aquilo que nós podemos almejar nesta vida, na realidade, na maioria das vezes, acarreta para nós canseira, fadiga, enfado. E Jesus, ele está citando que felizes são os seguintes homens: os humildes, os mansos, os pacificadores, os limpos de coração, e por aí vai, né? Então nós vemos que Jesus passou aqui que é mais importante ser do que ter. E quando Jesus falou em questão de ter, o que ele abordou aqui? Você prestou atenção? Em questão de ter, o que ele abordou aqui? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esses são bem-aventurados. Aqueles que têm, mas que têm o quê? Fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que são justos. Aqueles que são justos. Mas o que eu quero enfatizar nesta noite com vocês é o primeiro ponto aqui. Todos nós sabemos que essa é a maior pregação
de todos os tempos. O Sermão do Monte é um sermão incomparável. Não vai existir homem na face da terra que pregue um sermão como esse. E jamais existiu. Nem os maiores pregadores de todos os tempos jamais conseguiram chegar num patamar de pregação tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples como este sermão. Nem Agostinho, nem Jonathan Edwards, nem Charles Spurgeon, nem Billy Graham, nem os pregadores atuais, foram tão profundos na palavra como Jesus aqui. E ao mesmo tempo ministrando uma palavra tão simples. Mas, gente, qual que é o primeiro ponto aqui que Jesus aborda em questão de bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os humildes. Como que nós enxergamos essa questão de humildade? Eu penso que nós, como povo de Deus, nós precisamos... Todo mundo cabeça baixa, ninguém olha para mim. Todo mundo pensativo, pensando no Jornal Nacional. Gente, como que nós, povo de Deus, olhamos para essa questão da humildade? Hein, queridos? Porque ontem eu me deparei assim com uma colocação que eu achei assim um pouco tanto acentuada e meio que arrogante da parte de alguém. E o pior que, amados, muitas vezes nós somos tão tentados nesse sentido de altivez do espírito. E eu penso que talvez a minha indignação com esse tipo de coisa ainda faça de mim uma pessoa altiva, quando eu me deparo com atitudes soberbas. Porque às vezes o meu orgulho pode se deparar com esse tipo de coisa, e aí eu vejo o quanto que eu sou orgulhoso também, ao mesmo tempo que eu me indigno com esse tipo de atitude, em vez de que eu poderia de repente até relevar isso, e não esquentar a cabeça com isso, e uma atitude, uma colocação, uma fala, poderia nem chocar ou impactar o meu coração. Só que a gente vai para a Bíblia e, na verdade, nós temos todos os exemplos que nós precisamos para bem proceder nesta vida. E, na realidade, queridos, nós estamos passando de largo, de tudo aquilo que está recomendado. E eu vejo por mim. E não adianta eu vir aqui dizer para vocês que eu sou a pessoa mais perfeita, mais santa. Não sou. Eu preciso, com certeza, melhorar em muitas áreas. Preciso ser moldado em muitas áreas. Preciso ser consertado em muitas áreas, para que eu possa chegar num patamar de perfeição que Jesus quer que cheguemos e que ademoesta que cheguemos. Inclusive ele diz assim no Sermão do Monte: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas aí eu começo a olhar para todos
os figurões da Bíblia e vejo que todos tiveram aí os seus momentos de fraquezas, todos tiveram, né, as suas sujeições, as suas inclinações, todos passaram, né, por grandes dificuldades pelo fato de atitudes impensadas, irrefletidas, decisões mal tomadas. Aí eu olho para um apóstolo Paulo, que é um referencial tamanho no cristianismo, né? No meu ver, só perde para Jesus Cristo, como expoente e como exemplo. E Paulo foi tão sincero nas suas declarações a ponto de dizer assim: eu sou o principal pecador. Né? Lá em Romanos colocou acerca das misérias da sua alma e declarou: miserável homem que eu sou. E quando se gloriou somente no que dizia a respeito às suas fraquezas. Então eu não posso dizer e me considerar, eu sou uma pessoa humilde. Até porque se eu declarar isso, eu já estou sendo arrogante. Eu já estou sendo altivo. Porque de repentemente, quanto mais humilde eu me achar, mais eu vou me vangloriar disso e mais eu vou achar-me melhor do que os outros pelo fato de eu me enxergar ser o mais humilde. Então isso é complicado. Isso é complicado. Porque aquele que realmente é humilde, ele não coloca um microfone na boca, alguma outra coisa que transmita som e grite ao mundo para dizer o seguinte: eu sou humilde, olhem para mim e sigam o meu exemplo. Até porque Jesus, ele não falou isso dele mesmo. Só que nós não vemos pessoa mais humilde na Bíblia do que Jesus. E esse sim pôde dizer o seguinte, como primeiro tópico do maior sermão de todos os tempos, esse sim pôde dizer com propriedade: bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E se nós olharmos para Jesus, Jesus é o referencial. Jesus é o exemplo. Agora, eu me deparando com o procedimento de mim mesmo e de homens que estão ao meu redor, de homens que fazem parte do meio que eu convivo, gente, eu estou me deparando com pouca humildade. Muito pouco. Infelizmente, essa é uma realidade e, de certa forma, traz tristeza para o meu coração. Traz tristeza. Porque, como um pastor, eu vejo e percebo a quantia que nós estamos longe daquilo que Deus realmente quer para nós. Sabe? Daquilo que Cristo realmente deseja que nós sejamos. Porque ser humilde não é fácil. Não é fácil. Falar a verdade, ser humilde não é nada fácil. Olha, Davi lá no Salmo 19, 13, ele orou para Deus, Também da soberba guarda o teu servo, e assim ficarei limpo e serei livre de grande transgressão. Porque o contrário, gente, da humildade é o orgulho. O orgulho é o maior pecado, porque Satanás, ele foi seduzido pelo seu orgulho
e tendo toda a proeminência que ele tinha no céu, tendo o cargo que ele tinha, tendo a sabedoria que ele tinha, tendo a beleza que ele tinha, tendo as pedras preciosas que ele tinha em si, ele se vangloriou de tudo isso e totalmente envolvido, abraçado, totalmente preso pelo seu orgulho, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E aí, trocando em miúdos, ele tomou na cabeça. Ele tomou na cabeça. E o maior influenciador, que está solto por aí, ele está influenciando a maioria das pessoas exatamente nesse ponto, na questão do orgulho. Isso, gente, em todos os ramos, em todos os segmentos da sociedade, inclusive, até na igreja. Aí você vai no meio artístico, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo ter mais do que o outro. Um diz que comprou uma casa lá no Leblon, o outro diz que comprou uma casa em Miami. Um diz que comprou um iate, o outro diz que comprou um transatlântico. Se você vai e pega aquela revista Caras, é só ostentação, não é verdade? É só caras e bocas e poses e vanglória. Eu estava lendo um livro hoje, aí um pastor, ele foi chamado para fazer um culto fúnebre, e parece que o meio lá era muito importante, e ele tinha que adquirir um terno, só que ele não tinha dinheiro. Aí ele foi num brechó, e foi preparado por Deus um terno preto para ele lá, do tamanho dele, barato, bonitinho, chegou e negociou, só que a pessoa do brechó falou assim: olha, só que eu quero que o senhor saiba que esse terno foi usado numa pessoa morta. Aí ele ficou meio assim, mas ninguém vai saber que esse terno foi usado numa pessoa morta. Daí lá no dia que ele foi fazer o culto, ele foi colocar a mão no bolso e não tinha bolsa. E por que não tinha bolsa? Aí o Espírito Santo falou para ele: porque o morto, o que ele vai guardar no bolso? Não guarda nada. Para esse mundo nós nada trouxemos, e deste mundo nós nada levaremos. Qual foi a frase de impacto de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe e... Qual que é a sequência? Qual que é a sequência? Gente, então, se nós formos olhar, no âmbito secular, tudo é vaidade. E nesse mundo competitivo que nós vivemos, um quer ser melhor do que o outro. Um quer ser mais importante, outro quer estar no melhor patamar, o outro quer estar sob holofotes. Um quer ser mais inteligente, outro quer ser mais sábio, outro quer ser mais bonito. Os grandes competidores de Fórmula 1 estão correndo para ver quem é mais rápido do que o outro, para ganhar lá os grandes troféus e as grandes somas de dinheiro. É um mundo competitivo. Só que no nosso meio deveria existir isso? Uma mãe chegou para Jesus e falou assim: quando vier o teu reino, se permite que os meus 2 filhos sentem, um de cada lado? Olha o pedido grotesco, ignorante e esdrúxulo dessa mãe. Porque uma das recomendações de Jesus
para os seus discípulos foi a seguinte: aquele que quiser ser o maior, comece sendo o que serve. Comece sendo o que serve. Comece por baixo. Né? Mas nós temos essa mentalidade. Nós nos apegamos com facilidade às coisas modestas, às coisas humildes, às coisas simples da vida. Nós nos contentamos com o pouco. Nós consideramos os outros superiores a nós. Gente, abre um texto comigo aí, que está em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, a partir do 3, está escrito assim: nada façais por contenda ou vanglória. O que é vanglória, gente? Me ajudem aí. Se exaltar, autoexaltação. Mais alguém? O que é vanglória? Achar superior aos outros. Achar-se superior aos outros. O que mais? O que é vanglória? Uma pessoa que quer glória para si. Uma pessoa que quer glória para si. Quer glória, na verdade, para Jesus, né? É como tem para o homem. Glória para Jesus. Vanglória. A pessoa, quando ajuda alguém também, ele faz questão que todo mundo saiba. Uma pessoa que ajuda e quer que todo mundo saiba para receber a glória, para receber o louvor. Nada façais, Paulo está aqui recomendando, né? Está aconselhando. Nada façais por contenda. O que é contenda? Uma das coisas que Deus abomina são aqueles que promovem contendas entre irmãos, são aqueles que promovem brigas, divisões, rachaduras entre pessoas, sabe? Coisa que Deus abomina. Muitas vezes, né, com falsos testemunhos, muitas vezes com maldade no coração, com palavras frívolas, as pessoas promovem contenda. E se nós formos analisar, a vanglória está no mesmo pé disso. Porque o que é a vanglória? É uma glória vã, é uma glória nula. É uma glória que não tem valor algum. É a mesma coisa, né, de eu pregar e alguém dizer assim: nossa, pastor, parabéns, que palavra tremenda. Ah, olha, que bom que você gostou, que bom. Glórias a mim. Eu sou capaz. Vanglória. Não acrescentou em nada na minha vida. Porque, nesse sentido espiritual, tudo deve ser transmitido para Deus a glória. Os homens lá fora estão atrás de glória de homens. Os homens lá fora, os homens no mundo esse onde há as concupiscências, onde há as cobiças, os desejos, as vaidades, os homens estão atrás de glórias. Mas no nosso meio, nada podemos fazer por vanglória, porque tudo aquilo que nos permeia em questão de quem nós somos ou
em questão do que nós fazemos, tudo tem que se convergir em glória para Deus. Se nós limparmos um banheiro, glória a Deus. Se nós, trouxermos um copo para colocar ali, glória a Deus. Se nós arrumarmos uma mesa de som, glória a Deus. Se nós cantarmos uma canção, glória a Deus. Se nós pregarmos uma palavra bonita, glória a Deus. Se nós abençoarmos o irmão com uma oferta, glória a Deus. Se nós comprarmos um terno para o pastor, glória a Deus. Se nós fizermos isso, glória a Deus. Se nós fizermos aquilo, glória a Deus. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Porque se eu faço para me mostrar, se eu faço para dizer para a igreja, olha, eu sou, porque eu tenho essa capacitação, porque eu tenho esse dom, porque eu tenho esse talento, e eu preciso me mostrar, eu preciso evidenciar quem eu sou, aí se torna vanglória. Eu trouxe um pastor pregar uma vez e eu achei interessante a colocação dele. Uma mulher chegou e pediu oportunidade para cantar, e eu acho que não deu tempo dela cantar no culto de domingo, Aí no final do culto ela foi e brigou com o pastor, chamou a atenção do pastor. Nossa, pastor, pedi oportunidade, o senhor não me deu, queria louvar o Senhor. Aí o pastor foi lá, pegou o microfone, está aqui, irmã, louve o Senhor, louve. Mas por que ela tinha aquela necessidade de louvar o Senhor na frente de todo mundo durante o culto? Porque ela queria ser vista, ela queria aparecer, ou seja, ela queria a glória ou a vanglória. Porque nós podemos louvar o Senhor assim como Davi louvou dentro da caverna, fugindo de Saul, Porque são nesses momentos que Deus está recebendo o nosso louvor de verdade. Porque se nós fizermos, melhor dizendo, para aparecermos, é vanglória. É vanglória. E muitas vezes, gente, Deus nos humilha nesse sentido. Ou muitas vezes nós não temos capacidade mesmo para fazer. E achamos que temos e estamos totalmente equivocados acerca do nosso chamado. Eu estava lendo um livro e uma mulher cantora, ela ia fazer abertura para um legendário músico, inclusive um grande músico, Phil Keaggy é o nome dele. Aí ela estava muito nervosa porque o público ia ser de 30 mil pessoas. Aí ela foi e ensaiou com os músicos desse instrumentista, e ela preparou até um papel lá, para se ela ficasse muito nervosa, ela saberia o que falar para o povo. Aí quando ela entrou diante daquele público, ela ficou tão nervosa, que ela começou a se atravessar em todas as músicas. Inclusive os músicos começaram a se olhar entre eles, embaraçados com a situação. E ela muito nervosa, de repentemente, quando terminou as músicas, ela foi tirar o papel, para falar ao público, e colocou o papel assim. Numa infelicidade, bateu um vento não sei de onde, voou aquele papel, e o papel foi parar numa lata de lixo, certo? E aí ela, sem saber o que fazer, ela pensou, o que eu vou falar agora? Ou seja, a mulher estava totalmente equivocada do chamado dela. Porque tem pessoas, que são tão vaidosas que querem fazer muitas vezes aquilo que elas não foram chamadas para fazer. E isso é uma soberba, isso é uma vaidade.
Isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Porque a pessoa que é humilde de verdade, né, ela vai e faz, e ela faz bem feito, porque ela não está fazendo para a glória de si mesma, ela está fazendo para Deus. Ela está fazendo para Deus. Então, gente, não podemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Seguindo o texto, diz assim: antes por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Agora, gente, é fácil você considerar o outro superior a você? É fácil isso. É uma recomendação bíblica. Mas é fácil isso. É fácil você ouvir uma comparação, assim como Saul ouviu. Porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Muitas vezes nós condenamos o Saul, não é verdade? Porque o Saul, depois dessa declaração daquelas mulheres, virou um sanguinário, virou um assassino, virou um perseguidor cruel, queria matar Davi. E nós condenamos o Saul. Mas é fácil ouvir uma declaração dessa? Porque Josué matou seus milhares, mas Augusto seus 10 milhares? Qual seria o procedimento correto de Saul numa questão dessa? Aos nossos olhos. Qual seria? Teria que reconhecer que Davi realmente foi capaz e que estava merecendo aquele louvor. Mas na realidade aquilo ali não era um louvor, aquilo era uma comparação. E quem está fazendo esse tipo de declaração está sendo incitado não por Deus, mas por Satanás, porque Deus não compara ninguém com ninguém. Diz a Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. Nós fazemos. Nós temos essa errônea tendência, essa grave tendência de fazermos acepção de pessoas. Mas sempre vai ter comparação. As pessoas sempre estão nos comparando com outras. Sempre, infelizmente. Em todas as áreas. Por isso que eu digo que nós estamos passando de largo daquilo que é para nós vivermos. Esses tempos atrás, nós fomos em outra cidade e ouvimos de uma